No capítulo 1154, o Oda finalmente mostrou o rosto completo do Rox Deshebek. E logo dá pra notar, uma metade lembra o Barba Negra e outra parece o Bug. A partir disso, surgiu uma teoria que liga o Bug diretamente ao Rox. E quando você conecta essa imagem com o resto da história, tudo começa a se encaixar. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho e se você tem alma de supernova, já senta o dedo no like. Mas se não despertou o seu haki ainda, relaxa, espera até o final e vê se eu mereço o seu like. Hoje a gente vai ver uma teoria de que o Bug é filho do Rox Deshebek, é isso mesmo. Acompanhe até o final que eu vou te contar tudo. Tudo começa lá no capítulo 957 de One Piece, quando Sengoku, uma das figuras mais respeitadas da marinha, resolve abrir o jogo sobre um dos maiores segredos da história, a existência da tripulação dos Rox. Pela primeira vez, o nome Rox Deshebek é dito em voz alta, e com ele vem à tona uma história de um bando simplesmente absurdo, um bando monstruoso que parecia ter saído de um pesadelo. Sengoku conta que esse grupo reunia lendas vivas como Barba Branca, Kaido e Big Mom, todos servindo sob o comando de um único capitão, Rox Deshebek, um homem com ambição suficiente para querer ser o rei do mundo. Era um bando que causava destruição por onde passava. Ele desafiava qualquer um que entrasse no seu caminho, o governo mundial, outros piratas, não importa quem. Eles estavam ali para poder causar. A história muda de rumo em God Valley. É nesse lugar que os Rox são derrotados e não foi só a marinha que enfrentou o bando. Gold Roger se uniu ao vice-almirante Garp e os dois, mesmo sendo rivais, lutaram juntos pela primeira vez e única na vida. E mesmo com essa vitória, o governo mundial teve que tomar uma decisão drástica. Ele precisou tirar e apagar da história o nome Rox Deshebek. Segundo Sengoku, a simples menção ao nome dele já era considerado um risco, porque poderia inspirar novos piratas a seguir o mesmo caminho. Eles preferiram fingir que ele nunca existiu, e foi exatamente o que fizeram como outras ameaças na história, como Joy Boy, o século perdido e as armas ancestrais. O simples fato de terem apagado esse nome da história já diz muito, porque o governo mundial ele não teria apagado esse nome por qualquer motivo, ele não faria isso por qualquer um. Se Rox era um tabu, ele representava sim um nível de poder absurdo naquele mundo. Já no capítulo 1154, o Oda manda uma surpresa das grandes. Do nada, sem nenhum aviso, ele simplesmente mostra o Rox em ação pela primeira vez, vivo com o visual completo em um lugar completamente inesperado, o submundo de Elbaf. Ele já chega destruindo tudo, cortando uma montanha ao meio como se não fosse nada e mostrando um nível de poder absurdo que a gente já esperava. Lá, ele encontra o gigante Loki que estava chorando e pergunta se aquele lugar é mesmo Elbaf. Depois pergunta sobre o Rei Herald. Nesse momento, vemos com clareza o rosto de Rox e logo depois aparece uma daquelas caixinhas de apresentação, revelando que ele é pai de Marshall the Teach, o Barba Negra. E tem um detalhe que é no mínimo intrigante, e não é a revelação em si, mas sim o visual que o Oda usou. Porque se você reparar bem, metade dele parece muito o Barba Negra, com os seus traços, com as suas emoções, mas surpreendentemente a outra metade parece sim com o Bug. Sim, parece absurdo à primeira vista, mas quando você olha com calma, a semelhança tá lá. Os contornos, o nariz exagerado, o formato da mandíbula, tudo na outra metade lembra o Bug. E isso não parece coincidência. O próprio estilo do Oda sugere que esse meio a meio foi pensado com cuidado, como se estivesse escondendo uma pista visual ali no design. E a teoria que surgiu é de que o Bug seria filho do Rox Deshebek, ou seja, irmão do Teach, e por consequência ele também faria parte do clã dos D. Agora vem uma parte que torna isso um pouco mais curioso. A idade do Bug. Ele tem a mesma idade do Shanks, o que significa que tinha por volta de 1 ano durante o incidente de God Valley. E foi exatamente nesse dia que Roger encontrou o Shanks, ainda bebê, dentro de um baú de tesouros, e levou ele para o navio. E o Bug, como ele foi parar na tripulação do Roger? Desde sempre eles estavam juntos, desde a infância eles foram parceiros no navio do Roger, o que indica que o Roger provavelmente pegou os dois ao mesmo tempo e no mesmo lugar, ou seja, God Valley. Faz sentido imaginar que logo antes de morrer, Rox Deshebek tenha feito um pedido ao seu rival mortal, que cuide do seu filho. E o Roger não seria o tipo de cara que negaria esse pedido, mesmo sendo do seu rival. E aliás, a gente sabe que isso já aconteceu. O próprio Roger, um pouco antes de morrer, pediu pro Garp, que era o seu inimigo declarado, proteger o seu filho, que ainda nem tinha nascido. Disse que o menino não tinha culpa dos pecados do pai e que não seria justo o governo caçá-lo, só por causa do sangue que carregava. O Garp, mesmo sendo seu rival, aceitou. Então não é absurdo imaginar que o Roger tenha feito o mesmo gesto pelo seu rival. Ele pegou o Bug bebê e levou ele para ser criado junto com o Shanks como parte da sua tripulação. Se o Bug realmente foi criado por Roger desde criança junto com o Shanks, isso explicaria porque os dois cresceram lado a lado na tripulação, mas também reforça ainda mais a ideia de que o Bug foi encontrado no mesmo lugar que o Shanks, God Valley, o local onde tudo começou, o campo de batalha onde Rox caiu. E aqui entra uma conexão mais interessante ainda. Lembra que o Sengoku
ele falou que Rox Deshebek, ele queria se tornar rei do mundo, não só rei dos piratas, mas sim alcançar o topo absoluto de tudo. E essa ambição completamente exagerada, ela aparece somente em dois personagens, Marshall the Teach e Buggy. Sim, por mais que muita gente encare o Buggy como uma piada, ele já declarou várias vezes que quer ser o rei dos piratas. E o mais curioso é que essa ambição dele não vem de algo concreto, como ver o trono vazio em Mary Joyce ou ter herdado a vontade de alguém. Não, o Buggy simplesmente tem esse desejo dentro dele como se estivesse no sangue. E é exatamente esse detalhe que torna a teoria mais sólida. O Oda ele fez questão de colocar apenas 3 personagens compartilhando uma mesma ambição: Rox, Peach e Buggy. Isso não parece aleatório, soa muito mais com uma conexão proposital. É como o Roger já disse uma vez, existem 3 coisas que não podem ser apagadas: a vontade herdada, o sonho dos homens e o fluxo do tempo. Nesse caso, a vontade do Rox de alcançar o topo do mundo não desapareceu com sua morte. Ele passou adiante, viva nos seus descendentes, e isso fortalece a ideia de que Buggy é sim o seu filho. E não para por aí. Tem mais um detalhe que une muito os dois personagens, e é o carisma que ambos possuem. O Sengoku também falou que o Rox era tão carismático, tão magnético, que piratas poderosos do mundo inteiro foram atraídos pela sua presença. Inclusive os já ditos Kaido, Big Mom, Chique e Barba Branca. Todos esses monstros começaram servindo sob as ordens do Rox. Ele tinha aquele tipo raro de influência que faz até reis se tornarem subordinados. E isso soa familiar, não? Porque o Buggy, mesmo sendo retratado como piada, ele vive cheio de seguidores. Ele nem tenta ser líder e mesmo assim todos veem ele como um. Em Impel Down, vários criminosos o idolatraram, e em Marineford ele foi um dos piratas que mais ganhou fama, só por estar no lugar certo e na hora certa. E além disso, mesmo quando ele foge ou erra, várias pessoas ainda acham que aquilo ali fazia parte de um plano genial. Essa distorção da realidade em torno do Buggy é engraçada, mas é também poderosa, a tal ponto que o Mihawk e Crocodile, 2 dos piratas mais poderosos do mundo, acabaram se juntando à bandeira do Buggy na Cross Guild. Mesmo sem ele querer, mesmo sem ter controle real, o nome dele virou símbolo de poder, e por isso ele acabou se tornando um dos Yonkou. O carisma do Buggy, ele move massas, assim como o do Rox. A diferença é que o Oda, ele usa o Buggy como um alívio cômico, mas a habilidade tá lá e ela é real. E mais pra frente eu vou te explicar como o Oda estruturou isso na narrativa. Agora vamos pro próximo ponto que amarra essa teoria. Vai parecer maluquice, mas presta atenção. A tripulação do Buggy, ela lembra muito visualmente a tripulação do Rox. Olha só, Moji, o domador de feras, lembra diretamente o título de Kaido, o rei das feras. Hit, o leão de estimação do Moji, é uma referência clara ao Chique, o leão dourado. E Alvida, aquela pirata enorme e extravagante, que depois muda de visual, lembra muito a Big Mom, tanto pelo físico inicial quanto pelo comportamento mandão. E essas coincidências visuais e temáticas parecem indicar que o Oda ele construiu a tripulação do Buggy sendo um reflexo da tripulação do Rox. É como se ele dissesse pra gente o seguinte: olha, isso aqui é uma brincadeira, é uma piada, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Durante boa parte da história de One Piece, o Buggy sempre foi retratado como um palhaço, no sentido literal e figurado. Covarde, desastrado, safado, mas sempre se safa. E agora, com todos esses indícios de que ele pode ser filho de Rox Deshebek, começa a fazer mais sentido porque o Oda nunca deixou o Buggy desaparecer do mapa. No fundo, o Buggy tem um potencial incrível, mas ele sempre se coloca pra baixo. Desde o início da história, ele sempre faz isso. Ele sempre se comparou com o Shanks, dizendo que nunca teria a mesma força, a mesma relevância ou a mesma importância. Por isso, ele sempre se contentou em viver nas sombras, escapando da morte e ganhando fama sem esforço. Mas a verdade é que ele não tem só sorte, ele tem poder. Vamos começar com a Akuma no Mi dele, a Barabara no Mi. À primeira vista, parece uma fruta meio inútil, né? O corpo dele pode se dividir em pedaços, só que isso esconde uma das habilidades mais eficientes contra espadachins, que seria um tipo mais comum entre os piratas. A fruta torna o Buggy imune a qualquer ataque cortante, mesmo que ele esteja envolto em haki. E a gente viu isso na prática, quando ele conseguiu desviar de um ataque do Mihawk, o maior espadachim do mundo. Mesmo usando o haki, não fez efeito. E num mundo onde a maior parte é pirata e usam espadas, essa é uma baita habilidade. Só isso já colocaria o Buggy num nível de poder relativamente alto. Mas o que falta é atitude, coragem e confiança. Porque, convenhamos, o poder ele já tem. Ele já tem um Akuma no Mi, ele já tem o carisma herdado e agora possivelmente o sangue de uma família lendária. Ser filho do Rox explicaria tudo isso. E mais, justificaria o fato de ele ter se tornado um Yonkou não só como piada, mas como parte de um plano maior do Oda. O título de Yonkou
Yonkou não é dado por acaso. É uma posição que exige respeito, ameaça e influência. E o Bug, mesmo sendo tratado com humor, já cumpre 2 desses 3 critérios com certa folga. E além disso, parece que o Oda ele vem seguindo alguns padrões. Em capítulos recentes, ele vem mostrando que personagens que pareciam um pouco comuns têm descendências bem importantes. Um exemplo muito claro que a gente tem é a Vivi. Por muito tempo ela foi apenas a princesa de Alabasta, mas recentemente foi revelado que ela também é uma D, carregando o mesmo sobrenome misterioso que liga os grandes nomes da história. Se a Vivi, que era uma personagem que vivia um pouco longe do enredo principal, recebeu o nome dos D, por que não o Bug? Pensa comigo, se o nome Rocks foi apagado da história e o governo mundial ele preferia mostrar que esse nome nunca existiu, que essa pessoa nunca pisou na Terra, por que não fazer o mesmo com o filho dele? Criando ele longe dos holofotes, ninguém daria importância. E pior, sendo um palhaço, ninguém daria relevância para ele, ninguém acharia que ele seria realmente importante. No fim das contas, o Bug pode ser uma bomba relógio narrativa, um personagem que passou a história inteira como comédia, mas que guarda dentro de si um legado bem perigoso e explosivo para a obra. A vontade herdada de Rocks Deshebek passou por 2 caminhos diferentes. Uma para o Barba Negra, uma ambição que seria mais sombria e destrutiva, e outra para o Bug, que ainda não despertou seus poderes. E é aí que o roteiro começa a ficar mais interessante ainda. Até aqui a teoria já tá bem sólida. Primeiro, o Bug ele foi encontrado junto com o Shanks lá no incidente de God Valley e foi levado pelo Roger para ser criado na sua tripulação. Segundo, que o rosto do Rocks lembra muito o rosto do Bug, desenhado propositalmente pelo Oda. Assim como o Teach, ele compartilha uma vontade herdada do Rocks. No seu caso, seria o seu carisma, que transforma os seus inimigos em seguidores. E por último, a sua tripulação, que lembra visualmente muito a tripulação do Rocks, mas de uma forma cômica. Mas talvez um detalhe mais importante ainda nem seja o visual ou o narrativo. Talvez o verdadeiro sinal de que o Bug é filho de Rocks esteja na forma como o Oda vem escondendo esse potencial desde sempre. Agora pensa comigo, por que o Oda ele colocaria um personagem que seria só como piada num posto de Yonkou, que seria um dos personagens mais relevantes no universo de One Piece? Não faz sentido ele dar tanto tempo de tela, tanto carisma, tanta atenção para um personagem para ele ser tratado apenas como piada. Antes do Bug, os Yonkous eram Barba Branca, Kaido, Big Mom e Shanks. 4 monstros, cada um com poderes colossais, ambições perigosas e um peso narrativo absurdo. Todos eles representavam grandes ameaças ao mundo, e o título de Yonkou não é um troféu cômico, é uma declaração de que aquele personagem mexe com o equilíbrio do mundo. O Bug não pode ser só uma piada, ele precisa ter algo a mais ali. E esse algo a mais pode ser justamente a sua linhagem, que veio de um dos piratas mais poderosos do mundo, que tinha um dos bandos mais poderosos do mundo e que carrega um nome extremamente forte. Um nome que precisou ser apagado da existência, mas que deixou 2 herdeiros. Um com a vontade herdada de se tornar o rei do mundo e outro com carisma e influência, tornando todos os seus seguidores. Mas a teoria ainda continua e tem pontos que a gente precisa discutir. O que o Oda fez até agora foi montar um palco perfeito para uma reviravolta narrativa. Quando o Bug parar de fugir, parar de se esconder e aceitar quem ele realmente é, pode ser que ele se torne uma peça fundamental no final da história. Não como um palhaço covarde, mas sim com alguém que tenha vontade herdada de um dos maiores piratas que já existiu. Mas se você ainda acha um exagero o Bug ser filho de Rocks Deshebek, eu vou te trazer um último argumento. Primeiro, vamos pensar em como que o Bug é construído como personagem. Ele literalmente é um palhaço. O seu bando forma um grupo de circo, tanto que o lugar onde ele ficava era um circo lá no início da história. E aí, você pensa comigo, ele é um palhaço, ele faz todas essas piadas, ele é um alívio cômico, ele é literalmente o palhaço da história. E aí que a gente entra no arquétipo do bobo da corte. Em várias histórias antigas e em registros históricos, o bobo da corte era o único que podia rir do rei, debochar do poder, fazer piada com tudo e sair impune. Ele parecia estar ali só para entreter, mas na verdade ocupava uma posição estratégica. Ele estava sempre perto do centro do poder, dizendo verdades disfarçadas de piada, escapando de perigos e muitas vezes sendo mais inteligente do que os nobres que riam dele. O Bug funciona da mesma forma. Ele tem sim o seu papel de alívio cômico, mas ele também traz um tipo de eficácia discreta, começando pela sua Akuma no Mi, que aparentemente parece ridícula, mas que no universo de One Piece ela pode ser extremamente útil e estratégica. E além disso, ele não vence por pura força, a gente sabe disso. Na verdade, ele vence por estar no lugar certo, na hora certa, com o carisma certo. E é isso que faz dele trazer
trazer novas pessoas e novos aliados poderosíssimos para o seu lado, se tornando um Yonkou. O Oda, ele joga tudo isso na nossa cara, faz a gente rir do Bug, achar que ele não tem importância e ainda assim nunca tira ele da história. Na verdade, muito pelo contrário, ele vai mantendo ele vivo e relevante a cada vez mais próximo do centro da trama. A gente gosta do Bug, mas raramente dá a importância real que ele merece, e talvez seja justamente essa armadilha. E assim o Oda criou um personagem que aparentemente parece só piada, mas que carrega dentro dele uma herança lendária muito importante. Se o Bug for mesmo filho do Rox, então o nome completo dele seria algo como Bug Deshebek, ou talvez Rox the Bug. E se for isso mesmo, então prepare-se, porque o palhaço mais subestimado da obra pode acabar se tornando o pirata mais importante do fim da história. Agora eu quero saber de você, concorda com essa teoria ou é só viagem? Comenta aqui embaixo pra gente discutir. E já que a gente tá falando de origem, clica aqui do lado, onde eu falo da origem dos chapéus de palha e uma teoria sobre a Nami. E não se esquece de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.